Luciano. Não tô falando nada, não. Pois é, Liliane, então como a gente estava conversando, né, a assessoria jurídica, ela num condomínio, ela faz toda a diferença, né, e quando a gente fala, assim, quando o mercado, de modo geral, ele ouve falar de assessoria jurídica, ele leva muito para a questão de processo ou coisa do tipo, mas na verdade, penso eu que o jurídico, ele tem uma pegada muito preventiva, né, quando se trata de um condomínio ou qualquer outra situação, porque na verdade as suas relações ali elas estão vinculadas a não só aos moradores, né, que é um volume grande, mas também a fornecedores, né, os prestadores de serviços mais próximos e tudo mais, né? E hoje eu acho que falta, né, um pouco de maturidade, de entendimento, na verdade, né, dos entes condominiais para poder entender um pouco melhor essa questão. Você que vivencia isso no seu dia a dia? Vivencio, porque muitas das vezes, quando você é solicitada por, às vezes, até por condôminos, Uhum. que ele sente que necessita de um jurídico para muitas das vezes dar uma aplicação de multa de maneira imparcial, e o Aham. jurídico consegue fazer isso, né? Sim. Que ele está fora da situação, então ele vai aplicar o estrito artigo legal e pronto. Sim. Sem saber as partes que foram envolvidas nisso, vai apurar o fato. E no tocante à prevenção, que você falou também, quando a gente se depara com muitas questões de alta monta no Poder Judiciário, digo eu, um processo que tramita na Justiça lá do escritório, que tem uma condenação, um pedido de condenação para o condomínio, numa média de R$ 893.000, né? Nossa. E isso por uma ausência de jurídico, uma Nossa. ausência de assessoria e consultoria preventiva. Seria basicamente a ideia da revelia, né? Alguém é Exatamente. acionado, não apareceu, não se defendeu, entra a revelia, né? É. E eu acho que o interessante também, Liliane, nessa questão é muito aquela história, né? As pessoas precisam começar a entender, a visualizar, na verdade, que o condomínio, por mais que sejam entidades sem fins lucrativos, né? Isso acarretando igrejas, partidos políticos, associações profissionais, enfim, associações empresariais e tudo mais, são entes jurídicos, né? Então, esses entes jurídicos, eles estão expostos da mesma forma que uma empresa de fins lucrativos, com as suas mesmas obrigações, né? Digamos assim, e automaticamente necessitando de um serviço de uma assessoria jurídica, não é verdade? Sim, hoje, eu acredito que a sociedade tem que entender, Luciano, igual as empresas. As Sim. pessoas querem ir lá abrir uma empresa, abrir um CNPJ, abrir um MEI, porque eu consigo, eu sei. Daqui a pouco ele está todo enrolado na Receita Federal, com tributos, com declarações, que precisam de certificados específicos, e ele não se atentou para isso. Sim. No lado jurídico, as empresas hoje já estão se adaptando para ter uma assessoria jurídica mensal, Uhum. seja para cunho de assessoria em relação aos colaboradores, trabalhista, administrativo, né, dependendo do ramo da empresa, seja um direito tributário, né, para empresas que trabalham com importações, exportações, Uhum. sejam para cunhos públicos, empresas que trabalham com licitações, e o condomínio deveria ver que, como ele é um ente que cuida de Jurídico, né? dinheiro dos outros Uhum. e tem responsabilidades que pode atingir o patrimônio pessoal de quem está à frente disso, ele teria que ver uma necessidade maior do que eu digo para você, do que das empresas. Patrimônio pessoal, mas também um patrimônio em conjunto, né? Porque, por exemplo, igual você citou o exemplo aí do processo de 800 e poucos mil, isso, na verdade, quando isso atingir, ele afeta ao condomínio, ele afeta a pessoa jurídica do condomínio E isso diretamente, recai nos né? condôminos. Exato, isso recai automaticamente nos Em condôminos, né? modelos de cota Porque, extra. exatamente, a famosa cota extra que quando acontece, a pessoa vai lá, o que aconteceu? Não E sei de onde aí, veio, para onde vai. e aí, a ser apurado, a gente Ah, vai pro sentido das obrigações do síndico. uhum. Por que nós fomos condenados? Teve alguma prática de irresponsabilidade civil? Sim. Então, é esse contexto que pode haver uma ação contra o síndico em relação a essa condenação. Sim, sim. Então, E essas aí questões são bem legais. nessas questões vem também a possibilidade, aí vem as subjetividades da lei, né? Que é a questão da responsabilidade fiscal que não aconteceu, né? Ou até mesmo a responsabilidade gerencial nesse quesito, né? Que o síndico provavelmente não tomando essa atitude, ele traz para si essa responsabilidade e automaticamente ele precisa estar assumindo com ela a partir de então, né? As atitudes de inércia,
inércia, as atitudes, que eu falo atitudes, isso não é atitude, né? Ausências de atitude. A ausência delas. A ausência delas. Exatamente. Então, essa ausência de zelo pelo patrimônio alheio, porém comum, é o que faz o síndico e os gestores serem prejudicados. Correto. Matheus, impressão minha, já estamos no ar? Já estamos no ar. Já estamos no ar. Então é isso aí. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez no Papo 27, trazendo para vocês mais uma rodada de informações e informações úteis para o nosso dia a dia. Hoje nós estamos aqui, vamos tratar do assunto condomínios. Eu sou Luciano Castro e estou hoje aqui representando a Impacto Condomínios. Falaremos muito aqui sobre esse assunto. Vocês estão acostumados a ver aqui mais uma pessoa, nosso amigo Helder Chabudé aqui do nosso lado, mas hoje ele não está conosco, né? Hoje nós estamos aqui basicamente 1 a 1, digamos assim, nesse bate-papo. Hoje aqui nós estamos recebendo uma advogada especialista em direito condominial para poder falar um pouquinho com a gente, para poder discutirmos, né, esse assunto tão atual, né, tão inerente ao nosso dia a dia, que muitas vezes não recebe a tratativa necessária. Estamos aqui com a doutora Liliane Cabral. Liliane, se apresenta para a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciano, pelo convite. Eu sou Liliane Cabral, advogada, especialista em direito condominial. Hoje estou à frente do escritório CASF Advocacia. Mais à frente vou explicar o porquê, o motivo do nome, né? E aí, nós estamos hoje atuando dentro do escritório no ramo do direito condominial, Luciano. E vamos hoje ajudar e performar aqui esse tema. Espero que seja ao alcance dos nossos internautas. Com certeza, vai ser muito, muito esclarecedor, não tenho dúvidas. Bom, pessoal, como eu mencionei para vocês, hoje é o nosso episódio número 11 do nosso Papo 27, podcast Papo 27, e nós estamos hoje aqui dando continuidade ao que foi prometido no nosso podcast de abertura com o nosso caríssimo Rodrigo de Bernardi, que com certeza vai estar nos acompanhando, e estamos dando sequência. Hoje nós falaremos também, né, com a doutora Liliane, falaremos um pouco sobre o empreendedorismo na área jurídica, né? Geralmente essas áreas de níveis muito técnicos, intelectuais, eles têm uma certa dificuldade, né, Liliane, no quesito empreendedorismo. Então hoje nós vamos falar sobre isso também, tá? Então pode ficar por aí que o bate-papo hoje vai ser bem interessante, tá? Não tenho dúvidas disso. Estamos ao vivo no YouTube, certo? Estamos também... Nos acompanhe, vá lá, deixe seu like, curta, vem com a gente e vamos que vamos. Vamos lá. Liliane, já que você já fez as suas apresentações, né? Eu já deixei os recadinhos aqui para que a gente fale um pouco, né? Para que a gente especifique um pouco mais sobre esse tema que vai ser discutido hoje, né? Vamos começar então? Claro. Nossa pergunta primeira, né? Nosso item número 1 aí. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação profissional, né? E as suas especialidades nesse mercado tão diferenciado, digamos assim, né? Que tá nos dias de hoje. Olha, gente, eu falei que não ia rir, porque eu sou um pouco conhecida pela minha gargalhada, diga-se os meus amigos membros do BNI, que devem estar por aqui. Beijo para todos vocês, tá, pessoal? Minha família, meus clientes, meus amigos, todos que estão aqui, inclusive os membros do BNI, porque eles são parceiros. Isso aí. Em relação à formação profissional, a minha formação acadêmica, Luciano, é direito. Correto. Tá? E eu não busquei, até esse presente momento, uma outra formação acadêmica. E posso dizer até o momento porque eu tinha uma paixão por medicina e pedagogia. No entanto, no meio do caminho, né? O meu patrão, meu ex-patrão, que eu só tive um patrão na vida. Por isso o tema empreendedorismo na área jurídica. Exatamente. Eu só tive uma vez a carteira assinada. E aí, esse patrão, ele falou para mim, eu não pago para você outro curso a não ser direito. Então, eu fiz uma formação acadêmica, voltada naquele período, por uma única e exclusiva oportunidade que eu tinha. Sem opção de escolha. Sim. Tá? No primeiro momento, eu estava voltada para direcionar ao ramo de magistratura.
eu tinha um foco de passar para ser juíza federal. Certo. E no meio do caminho, eu falava assim, gente, para advogar hoje é tão complicado. Na época, eu tinha essa visão. Por quê? O advogado hoje, eu estava até conversando com o Magno, meu amigo, que está me assistindo também, Magno Leitão. Um abraço para você, querido. Que hoje você monta uma empresa, independente do segmento, as pessoas querem ser o gerente, o recepcionista, o contador, o administrador, o faxineiro, que prepara o café. Então, o advogado ainda tem que fazer a petição e ele ainda tem que levar isso ao judiciário. E no judiciário tem essa demanda da morosidade e ainda tem esses debates, que esse também vai ser um dos momentos mais para frente que nós vamos falar, desse poder da oratória, de estar aqui debatendo, discutindo e pleiteando o direito que você redigiu no papel na frente do juiz. Então, eu dividi isso na minha mente. Eu achava que eu só ia conseguir, nesse primeiro momento, fazer as petições e eu precisava de um sócio para poder fazer essa parte do embate. Então, eu queria a magistratura. Quando eu tive uma proposta, em 2013, eu formei em 2008, tirei minha OAB, passei na prova em 2009, em 2010 já estava com a minha OAB. E aí eu tive uma proposta. E não tem quando você chega numa profissão que você fala assim, meu Deus, nasci para isso. Uhum. E aí foi a especialidade, eu posso te dizer assim, que dentro do direito, Luciano, da formação acadêmica, existem várias especialidades. Você não sai de lá advogado, você não sai de lá juiz, Eu tenho uma prima e ela fala sobre isso, a gente sai de lá nada, Uhum. né? Bacharel em direito, Sim. tá? E aí a gente precisa passar na prova do OAB para poder ser o advogado. E depois disso tem vários desafios, que também a gente vai discutir agora mais pra frente. Mas era esse a minha questão. E hoje eu vejo que eu nasci para advogar. E nasci para esses embates. E isso trouxe especialidades diversas dentro da advocacia. Sendo ela no ramo trabalhista, tá? A minha primeira especialização foi no direito trabalhista. Depois eu fiz direito de família. Ou seja, eu fiz uma tese sobre guarda compartilhada. Eu já fiz uma assessoria uma questão mais voltada extra em relação ao direito público, direito administrativo. Então, essas especialidades estão dentro do contexto do que eu consigo trabalhar. Atuo em algumas demandas dentro do direito criminal, mas dentro do BNI nós vamos aprendendo, que eu faço parte, tá, pessoal? Do BNI Valente, inclusive. Rodrigo, Vilma, muito obrigado por essa oportunidade de trazer isso para o Espírito Santo. Eu vejo que a gente precisa se especializar. E aí, hoje, eu vejo que o direito condominial, ele exige, porque o direito condominial abrange inúmeras áreas do direito. Sim. Trabalhista, tributária, você trabalha com isso. Sim. E você vê lá como que é o dia a dia. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Na verdade, o condomínio ele é uma microsociedade, né? E dentro de uma microsociedade, assim como na macro, na qual vivemos, né? Tem todas as necessidades. Então, dentro de um condomínio, tem trabalhista, tem vara de família, tem criminal, né? Tem cobrança, tem a parte de tributária, também tem tributária. Então, é um resumo, na verdade, a sua fala, na verdade, antecedendo até um pouco, digamos assim, as próximas perguntas, porque é isso aí, o fato dele ser uma microsociedade, ele faz com que ele também tenha essa necessidade, né, de todas essas áreas específicas. Eu me identifiquei bastante com a sua fala agora em relação à questão da formação profissional, né, porque hoje é algo que é visto, né, a experiência, a vivência ali do dia a dia, muitas vezes as pessoas não têm essa expectativa, né, de quando você já sai lá, já espera que você saia pronto e tudo mais. Então, sempre que rola essa situação, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi há muito tempo, né, muito tempo mesmo, que é o seguinte... Você nem é tão velho assim, hein? Não é velho, é experiente. Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz, certo? Você então, não trabalha, assim, né? exatamente. Então, é aquilo, você não tem que ficar aí sonhando, digamos assim, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo. Rapaz, o negócio pintou aí, vamos tocar, entendeu? E faz com que
que o que está ali, né, gerenciando, direcionando a sua vida, seja realmente o que você gosta. Então, novamente, pessoal, fazer o que gosta ou gostar do que faz. É importantíssimo ter essa fala. Então, E assim, você vai sentir na hora que o que você gosta de fazer, exato. você vai sentir que você nasceu para fazer aquilo ali. E faça aquilo que você nasceu para fazer. Isso aí. Não abra mão. E um detalhe importante que eu até me perdi aqui no meio do raciocínio também, pessoal, e a Liliane explicou isso muito bem, é o seguinte: quando você descobre essa vontade, realmente que você gosta de fazer e tudo mais, eu mencionei aqui a questão da relevância das pós-graduações e tudo, mas quando a gente realmente gosta, não dizendo que não seja importante você se especializar, porque isso é muito importante, continue sempre correndo atrás, mas quando você está fazendo algo que você gosta, eu acho que você está se especializando todos os dias, porque a gente não para de estudar, né? Estamos aqui com o Vitor aqui nos nossos bastidores, ele pode confirmar, assim como você, assim como eu. Você está estudando, você está mudando, você está melhorando a cada dia. É o resumo de você realmente estar fazendo o que gosta, não é verdade? Exatamente. Você É fazendo isso o que aí. gosta, isso daí nunca vai ser um trabalho. E quando eu falei dessa questão da especialidade ser ligada a uma profissão acadêmica, aqui nos bastidores com você, é porque hoje a sociedade tem pautado especialidade em formação acadêmica. Sim, e não né? E não é. Sim. Hoje eu tenho amigas que são doceiras e elas não têm uma formação acadêmica, mas elas são especialistas em E doce. são excelentes. Então, assim, a especialidade, pessoal, não está vinculada à formação acadêmica. A sua especialidade está vinculada a exatamente o que o Luciano falou aqui. O que você nasceu para fazer. Essa é a sua especialidade. Isso aí. Na verdade, eu gosto muito de usar o termo, né? A Liliane usou nasceu. Eu digo mais o que você escolheu, porque tudo nessa vida é escolha, né? Então, o que você escolheu fazer. Então, se você escolheu, faça muito bem feito. Eu vou ser contador. Ok, eu vou ser um excelente contador. Eu vou ser o melhor contador que eu possa ser. Eu vou ser uma advogada especializada em gestão condominial. Ok, eu vou ser a melhor advogada que eu consiga ser nesta especialidade. Então, isso é algo que conta bastante. E no nosso último bate-papo aqui com o Rodrigo, assim, isso conseguiu ficar muito claro pra gente, o que é você realmente trazer o empreendedorismo para tudo do que você está fazendo, trazer essa organização, trazer essa metodologia, né, em tudo que a gente tem ali na nossa carreira, do nosso dia a dia, né? E, Liliane, já que nós estamos nesse sentido, nesse mérito aí das questões, já mencionamos BNI, já mandamos abraços e tudo mais, vamos falar aqui, né, ainda pelos próximos 2 programas ainda, né, Magno? A gente ainda vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão do BNI. O Rodrigo volta com a gente em fevereiro novamente, né? O negócio esse ano vai ser quente, com certeza. Como ele nos ensinou, né, no início desse ano aí, nós temos aí 52 semanas, 365 dias, então temos que nos organizar e botar para trabalhar. Nós já estamos fazendo isso, né? Então, assim, logo, logo teremos mais situações, vamos estar trabalhando a cada pós-bate-papo, nós vamos estar trabalhando uma especialidade. Hoje nós vamos a sua, né? Então, assim, fala pra gente como é, porque hoje você não tem um escritório de advocacia, você tem uma empresa de serviços jurídicos, digamos assim, você tem uma empresa de serviços advocatícios. Eu costumo falar muito isso lá no escritório, lá na Impacto, né, Vitor? As pessoas costumam dizer, você tem um escritório de contabilidade. Não, eu tenho uma empresa de serviços contábeis. Por que empresa? Porque é empreender, é empreendedorismo. Então, como é hoje para um profissional do direito ter aí trazer para essa realidade esse empreendedorismo, trazer para esse mercado que ainda não tem na mente que um advogado ele também é um empreendedor? Como que está isso na mente hoje sobre os desafios de empreender na área jurídica? Luciano, eu posso, assim, não é definir, mas iniciar esse debate na questão da palavra medo, tá? Medo por quê? Por causa daquelas coisas que eu já citei, né? Que muitas das vezes você tem que fazer tudo dentro da sua empresa e aí você fica com medo de empreender, porque, Sim. entre aspas, é muita coisa, fecha aspas, não é nada. Quando você coloca na mão de cada especialista. Exato. Ou seja, hoje eu tenho uma contabilidade, uma empresa de contabilidade que, por sinal, diga-se, Impacto, né? Está aqui comigo hoje, cuida da minha área contábil. A melhor, por sinal. Vitor, obrigada por lembrar.
Então, você vai ter que ir fazendo as caixinhas dentro da sua empresa, do seu escritório. Às vezes, a pessoa entende escritório no ramo de advocacia, eu vou falar mais escritório. Por quê? Porque a pessoa pensa o seguinte, o medo de empreender no ramo jurídico é muito grande, que hoje nós estamos um pouco engessados. Eu falo nós, a categoria, em relação ao sistema conservador. Não é criticando, mas é um modelo que criaram Sim. dentro da advocacia, assim como em outros conselhos de classe, que também você tem o seu, cada um tem o seu, e ali tem um código de ética. Correto. Os advogados têm um código de ética que nos engessa em relação aos tipos de propaganda, publicidade que as empresas comuns Sim. podem fazer. Ou seja, advogados não pode botar um outdoor. Advogado não pode colocar assim, credibilidade advocacia. Excelência, advogados associados. Não pode colocar um nome fantasia. Por isso que eu falei no primeiro momento, CASF. Não é um nome assim, fantasia, que a gente coloca no CNPJ. Significa Cabral Souza Frasson. Você só pode utilizar siglas que tá ligada à tua pessoa. Ou seja, é o meu sobrenome. Do profissional. Você não pode fazer propagandas, rádios, televisões. A advocacia tem limitações dentro do Código de Ética que causam um engessamento desse empreendedorismo. Sim. Então, por isso que nesse momento, faz 2 anos que eu entrei no BNI, e eu fui conseguindo ali dentro uma metodologia de como trabalhar isso. Na verdade, só abrindo aspas, ela foi praticamente obrigada a entrar no BNI e esse cara que o fez fui eu. Disse a ela que isso era uma coisa muito importante. Ela teimou, reclamou, gritou, depois ela riu alto pra caramba, né? E lá entrou e eu saí e ela permaneceu. Mas fecha... Vou vontade de te dar uma surra! Gente, corta! Fecha aspas e continue. Luciana, eu falei que eu só dou essa risada, não, para! Jesus Cristo! Então, assim, essa situação do empreender dentro da área jurídica é desafiadora. Sim. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, o advogado no início da carreira, existe essa comissão dentro da OAB, tá? Das subseções, os advogados têm que procurar, eles são muito bem recebidos, mas eu acredito que falta mais amalgamar, a tal da liga. Sim. Né? Muitas das vezes as pessoas falam apadrinhar, outros falam outras palavras, mas é uma classe que precisa dessa amalgamação. Tá? Por isso, esse medo de empreender dentro da área jurídica, talvez por algumas limitações e um sentimento conservador que nós não temos esse poder de divulgação e de propaganda que as empresas comuns têm. Mas quando você nasce para empreender, né, Luciana, você pode ser... Com certeza, não tenha dúvida disso. E o BNI está aí, né, para fazer essa diferença. Bom, pessoal, já falando então em empreender, né, reforçando mais uma vez, o Papo 27 é uma realização basicamente da Impacto Group, que é composta aí pela Impacto Contabilidade, Impacto Condomínios e outras empresas basicamente do grupo. Mas hoje nós estamos aqui especificamente falando da Impacto Condomínios, em parceria aqui com a doutora Liliane, para tratarmos um pouco do jurídico relacionado a esse assunto. Bom, feitas as apresentações, já se foram aí já 15 minutos aí do nosso bate-papo, feitas as apresentações já, falei para você que voa. Então agora nós vamos entrar na parte mais técnica mesmo, né, Liliane? Agora é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Vamos colocar para... porta. Não é? Todo condomínio precisa de uma assessoria jurídica? Eu quero pedir que você responda isso de uma forma bem clara, transparente, com termos bem simples, digamos assim, para que realmente todos nós possamos ter esse entendimento, né? Porque isso é uma coisa que esse item, senhores, afeta não só hoje as instituições sem fins lucrativos, no caso os condomínios, mas também até mesmo a visão das empresas, né, que são aí o nosso segundo setor da economia, né? Então já tem essa visão de que o jurídico e tal vem mais naquela questão de na hora que você é processado apenas e tudo mais. Então fala pra gente um pouquinho, Liliane, dessa necessidade, como é que funciona. Agora sim! Você falou a palavrinha mestre. Né? O precisa, Luciano, eu não acredito que precisa. O condomínio não precisa, ele não necessita. Seria esse o termo? Seria necessita. Muito bom, seria olha quase só. Deveria. Concordo. Eu acredito que na implantação, as construtoras deveriam colocar exatamente no momento da entrega e da previsão orçamentária,
honorários da assessoria e consultoria jurídica. Certo. Como portaria, como zeladoria, como piscina. Esses contratos já existem Certo. quando você entrega. Então, a assessoria jurídica, ela fica, nesse primeiro momento, fora. Se não for uma administradora que tenha esse cuidado e se atenta para isso, inclusive no momento de uma implantação de um condomínio, Sim, que tem muitas coisas a ser observadas, isso passa despercebido. sim. E aí que acontecem os problemas. Você não está trabalhando de uma forma preventiva. Você só vai trabalhar quando o problema acontecer. E quando o problema acontecer, nesse percurso, o processo é assim, né? Ele começou um probleminha aqui, ele tem um caminho até chegar na televisão. Até chegar na televisão, o processo. Esses fatos aqui, se a gente não criou as provas, se eu não fui juntando documentos junto com a gestão do condomínio, com a administradora, com os condôminos, se perdeu. Então, eu vou pegar fragmentos de provas para constituir um direito, para pleitear ele de uma forma abstrata. Então, resumindo em miúdos, fale de uma forma clara, Liliane. Não necessita, assim, não precisa. Deveria, porque a assessoria jurídica, ela traz uma segurança, as pessoas confundem, acham que é para síndico, conselho, não é. É uma Sim, a gente assessoria escuta muito jurídica isso. para condomínio, CNPJ, é para o teu bem comum. É para o conjunto, porque se cair alguma coisa, vai cair em cima de quem? Do CNPJ, Exatamente. né? Então, esse é o meu pensamento, tá? Liliane, no nosso dia a dia de administradora, né, você sabe que a gente acaba sendo, vamos dizer assim, né, o para-raio de todas as situações. E o que a gente vivencia hoje, né, nesse nosso dia a dia, é exatamente a ausência de entendimento, né, por falta do corpo condominial. E quando eu digo corpo condominial, eu estou dizendo todos os atores, digamos assim, né, daquela micro-sociedade, como nós já mencionamos aqui anteriormente. Então, pessoal, vamos de novo reforçar. O condomínio, ele é uma pequena sociedade dentro de uma sociedade um pouquinho maior, certo? E como micro-sociedade, falando de uma forma bem clara para que todos entendam, como micro-sociedade, como a Liliane já especificou aqui no nosso início de bate-papo, ela tem todas as necessidades, obrigações, né, de quem está cá fora. Então, dentro de um condomínio, a gente falou isso aqui agora, né, nos esquentas, digamos assim, você tem um problema com o fornecedor? Tem. Você tem um relacionamento com o fornecedor. Você tem um relacionamento com o cliente? Não, você não tem. Mas o cliente de um condomínio quem é? São os atores que o compõem, são os condôminos. Então, o jurídico, nesse momento, o jurídico, a administradora, uma gestão, né? Não vamos usar o termo síndico apenas, né, Liliane? Vamos usar o termo gestão. Uma gestão profissionalizada nesse momento é algo que é extremamente importante, porque dentro daquela micro-sociedade que está ali, você vai ter situações relacionadas a direito trabalhista, você vai ter situações relacionadas a direito de família. Tributário. Nós já tivemos, né, Rihanna, N situações lá na nossa administradora que chega pra gente de casos em que existe agressão, né, dentro da casa ali e tal. E o apartamento, ele é uma composição disso. Então, é o condomínio. Então, o jurídico, ele tem que estar ali para isso. Porque na hora que isso acontecer, a primeira pessoa que eu acesso é o quê? O jurídico, para dizer qual é o procedimento que eu tomo aqui. Ah, o óbvio, chama a polícia. Eu sei disso. Né? Isso é o básico de qualquer situação. Agora, o condomínio, o CNPJ, né, numa situação dessa, qual é o passo que ele vai tomar? Então, você tem a parte tributária, você tem a parte trabalhista, você tem a parte fiscal, né, que nós já mencionamos. Enfim, tem todo um contexto. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro para quem escolhe, para quem decide realmente viver em condomínio. Porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente, né, viver todo mundo junto e que você tem uma entrada única. E não é por aí, né? Não é esse o contexto, né? Não é, que inclusive eu digo que uma empresa, tá, privada, particular, ela é muito mais fácil. Sim. E eu digo que inclusive pode até não ter um jurídico, porque é o dono que manda em tudo. No condomínio, não são os gestores, os protagonistas eleitos que mandam em tudo. Vamos refazer sua fala. Na verdade, quando você está falando de uma empresa, você tem 2 ou 3 chefes, digamos assim. Quando você está falando de um condomínio, você tem você tem de 3 a 300. Né? Nós já tivemos casos lá de 612 unidades. Então, é
Exatamente isso. Você levantou um ponto extremamente importante, Liliane. Quando você recebe essas demandas de uma única pessoa, ok. Agora, você receber de 612 pessoas é completamente diferente. Você receber de 243 pessoas, de 380, eu estou citando números, tá, pessoal, de condomínios que nós temos lá com essa numeração de unidades. Temos também de 12 unidades, temos de 3, de 6 unidades e tal. Enfim, não é o síndico que demanda diretamente. O síndico, ele é, na verdade, só um representante. Agora, nós, enquanto administradoras, enquanto jurídico, nós temos a obrigação, né, de atender a todos esses, né, esses demandantes, digamos assim, né, doutora? É uma Esse obrigação é o ponto, né? profissional. Exatamente. Uma obrigação profissional, pautada também dentro do nosso código de ética, dentro das nossas obrigações contratuais que nós firmamos, né, com aquele cliente, e o compromisso de prestar um serviço voltado na prevenção. Gente, não contrate um jurídico quando você tiver uma ação, por exemplo, igual tem lá no escritório, Luciano. Não contrate só para a ação, né? Uma ação que nós temos lá de 2013, 2015, acredito, numa monta de R$893 mil. Coisa pouca. Então, não contrate o advogado só nesse momento. Por quê? Porque de uma forma preventiva, você não teria uma ação de R$893 mil. Exato. Contrate um escritório voltado, especializado para o direito condominial, pague ele por mês, distribuído numa cota, né, que é baixíssima hoje em relação aos contratos que nós temos hoje nos condomínios, de cota proporcional para cada unidade. E ali você vai tendo uma assessoria, eu digo assim, diária. Ou seja, a disponibilidade que você vai ter de acesso ao advogado para você não errar, vale muito a pena. Sim, com certeza. Isso, na verdade, como eu mencionei para vocês, né, a nossa empresa, a nossa contabilidade, a gente tem muito essa pegada de orientar o nosso cliente nesse quesito. Você não pode simplesmente ter o advogado só para a hora que você teve um problema. E o fulano me colocou na justiça e tal, né? Levei um processo trabalhista, agora eu vou chamar a Liliane para resolver. Não adianta. Entendeu? Quando o processo já veio, desculpem o termo, mas a merda já aconteceu. Entendeu? Então você precisa fazer o quê? Gente, a palavra é preventivo, prevenção, evitar que aconteça, tá certo? Então não tem jeito. A gente precisa lembrar de que você está falando de uma empresa, é um CNPJ. Ah, mas é meu condomínio. É uma empresa, é uma instituição sem fins lucrativos, ok? Não visa lucro, ok? É um CNPJ, tem que ser tratado como tal. E para isso você não tem que ter uma contabilidade? Isso não é normal? Né? Não é assim que funciona? O direito é a mesma tratativa, não tem jeito. Sabe por quê, pessoal? Nós, administradoras, né, nós, contabilidades, nós não conseguimos andar sem o jurídico. A gente precisa, os dois braços você são leva o que essa responsabilidade opera. para você, né, Luciano? Exato. Porque quando você, dentro de uma gestão de entendimento, não estou falando que você não entende, você entende sim. Vamos supor, do Código Tributário Nacional. Você vai ter que entender porque você é da tua área. Mas quando você dá um parecer sobre aquele artigo contido no código, você automaticamente está assumindo uma responsabilidade que seria tecnicamente de um advogado. E eu volto na primeira eu volto na primeira pergunta, né, Liliane, que a gente conversou. Não foi para isso que eu me preparei, né? Eu me preparei para a administração, eu me preparei para a gestão, né? Que hoje a gente está mudando essa nomenclatura, né? Não somos administradoras de condomínio, somos gestores condominiais, né? Então a gente preparou para isso. Então é literalmente aquilo, cada um fazendo o que você é especialista. Então você é especialista nisso, eu sou especialista naquilo. E você, enquanto instituição, enquanto entidade jurídica, você precisa ter essas duas, né, esses braços aí para tá te atendendo, para estar compondo. Sim, é um assunto que tem muito a discutir, né? Se for ficar aqui, ficamos tem aqui. Debate. Tem debate. Tem situações aí para tratar a noite toda, se for o caso. Mas vamos seguindo. Essa pergunta aqui eu falei bastante dela aqui agora um pouco, mas eu quero uma visão agora sua sobre ela, uma parte bem técnica, né? Porque eu falei a parte mais simplista, né? Mais do nosso dia a dia mesmo, de administradora e tudo mais. Mas eu quero que você dê um brainzinho pra gente dessa parte mais técnica do seguinte ponto de vista. Nós podemos ou devemos, né? Como você já tinha me redirecionado anteriormente, podemos ou devemos dizer que o condomínio é como uma cidade?
uma sociedade que investe em um bem comum? Qual é a visualização jurídica, técnica em cima desse item? Menino, Fique à vontade. esse item aí, você tá assistindo meus pitch lá no BNI, Magno. Ah, não. Magno copiou de lá. Você tá assistindo meus pitch no BNI. Olha só. Pitch, pessoal, deixa eu explicar. Pitch é o seguinte, é uma apresentação que você faz em um período de 30 segundos, tá? Durante a nossa reunião lá no BNI, no nosso grupo de network profissional. Eu costumo falar lá o seguinte, eu sou Liliane, né? Me apresento, tal, advogada, condominial, especialista, tal, na cidade denominada condomínio. Nós estamos hoje na cidade da Serra, tem a cidade de Vitória, tem a cidade de Vila Velha, tem Guarapari e tem uma cidade que ninguém nunca notou ela por aí, chamada condomínio. Então, essa para mim é uma cidade. Eu equiparo, inclusive, eu faço uma analogia, né, em relação à prefeitura e ao condomínio. Hoje, para a prefeitura administrar as despesas e os custos, investimentos, melhorias na cidade da Serra, o que eles fazem? IPTU. Impostos, taxas, IPTU, isso aí. E o condomínio, que tem diversas áreas comuns para ser cuidada. Muitos têm asfalto, Luciano, lá dentro, igual Sim. a gente já vê aí, né? Que para ir andando a pé, a gente fala, a gente pode entrar de carro? Porque o negócio é tão grande que a gente fica perdido. Então, aí tem as estradas ali para cuidar, tem as caixas, tem telhado, tem fachada, tem a zeladoria, tem terceirização, tem inúmeras coisas. Então, existe a cota condominial. Então, é exatamente nesse contexto que tem essa analogia. A prefeitura utiliza-se de um imposto para pagar as contas e o condomínio da cota. Por quê? Porque nós estamos voltados a um bem comum particular que envolve uma coletividade. Perfeita explicação. Muito Obrigada. bem, muito bom. Eu espero que todos tenham entendido, porque o Luciano, gente, era suspeito para falar, tá? Espero que vocês. Se você não entendeu, você pode perguntar que eu respondo. Com certeza. Mas é isso, eu acho que são essas explicações mais claras, objetivas, né, com termos mais do nosso dia a dia mesmo, que faz com que as pessoas realmente tenham esse entendimento, né, Liliane? A gente costuma brincar que muitas vezes os advogados utilizam do juridiquês, né, para poder complicar. Muito engraçado. Eu já recebi um parecer. Eu recebi uma minuta de um condomínio que nós estamos fazendo um processo, e aí eu coloquei alguns termos técnicos, claro, e tinha uns termos mais simples, e aí eu mandei para o corpo diretivo. Aí eles colocaram assim, ó, entre aspas, abre aspas, advoguês, fecha aspas, não sei. A doutora deve estar certa. Fecha. Então, assim, o advoguês, às vezes, fica difícil dos condôminos entenderem, Exatamente. sabe? E eu, hoje, apesar de estar como advogada, né? Porque eu falo que a gente, igual você falou, as escolhas, eu estou advogada nesse momento, apesar do local e da profissão que você está no momento, utilize-se, revista-se de uma personalidade humilde, que você consiga atingir o entendimento das pessoas que te contrataram. Sim. Né? Porque senão a gente não está levando a solução para ele. A gente está levando um parecer, um posicionamento, uma solução lúdica. Vamos se dizer assim, né? Ou seja, eu li um livro e estou viajando lá naquele livro, e o livro é muito lindo, muito maravilhoso, fala que tem nuvens, fala que tem balanço. E no mundo jurídico é a mesma coisa. Se a gente começa a falar data vênia, juiz ACO, juiz ad quem, termos técnicos, subjúdice, essas coisas, as pessoas vão chegar num ponto, vai ficar naquele lúdico ali. Vai ficar assim. Não consegue fazer a pergunta, Luciano. Sim. A pessoa na assembleia, dependendo dos termos que a gente utiliza, eles não conseguem fazer a pergunta. Vai fazer a pergunta como? E sabe o que eu vejo muito nas assembleias, Liliane? Eu vejo muito, às vezes, muitos profissionais se utilizando, na verdade, desse artifício até para ser uma forma de silenciar as perguntas. E eu não deixo. Entendeu? Se eu tiver... Não, eu também não deixo. Fala, Se eu levanta a tiver mão, lá, gente. eu não deixo mesmo, porque às vezes... Você é bom pra apresentar. né, eu faço isso bem. Então, assim, a gente vê Gente, muito... nem se acha, hein? Não, nem um pouco. Então eu vejo muito assim, as pessoas às vezes tendo essa postura. Às vezes o advogado vai ali, se reveste daquela situação e coloca a coisa de uma forma
forma tão difícil, tão complexa, e não é, entendeu? E realmente não é exatamente para quê? Para que não seja questionado, né? Existe. Tem que ser usado essas nomenclaturas. No momento certo. Na formação acadêmica, inclusive, fala sobre isso. Nas Sim. petições, Sim. sobre um debate, na hora que você vai pedir licença, que você está numa audiência, você fala, licença, excelência. Geralmente você fala data vênia. Se tiver um negócio que passou batido, você fala, tem um negócio que tá errado. Você não fala assim, você vai falar pela ordem. Então, existem termos técnicos, mas existem pessoas que têm um ouvido para entender o termo técnico e entender. Então, eu preciso saber qual a plateia. É só você eu preciso saber qual o público. É só você ter bom senso de entender para quem você está falando e em que momento você está falando. Você não está numa sala de audiência, você está numa quadra de um condomínio conversando com moradores. Ali você tem pessoas de N categorias, de N situações diferentes. E além do bom senso, a humildade bateu e ficou, né? Tem que ficar, exatamente, não tem jeito. Bom, é isso. Vamos seguindo então em frente, pessoal. Liliane, agora nós chegamos num ponto aqui bem interessante, né? Nós temos muitos questionamentos, né, no nosso dia a dia relacionados a obrigações, né? As pessoas, novamente, quando fazem a escolha de morar em condomínio, não buscam entender de fato, né, o que é viver em condomínio, ok? Não é algo fácil, não é algo simples, né? É algo que você vai estar sempre fazendo parte. E muitas vezes, quando estão lá dentro, buscam cobrar coisas que sequer sabe o que está sendo cobrado. E nesse momento é que entra a questão da gestão, né? Como eu disse para vocês, eu estou buscando sempre, né? Nós, a nossa equipe, estamos sempre buscando, né? Exato, melhorar, substituir esse termo existente hoje, exatamente para trazer essa ideia de gestão, para trazer mais o contexto empresarial, vamos dizer assim, para esse dia a dia. Uhum. Então, o que eu quero que você debata aqui comigo, né? Vamos deixar claro para quem está assistindo a gente. Quais são as obrigações ali? Você vai falar da parte, como dizia, né, na novela lá antigamente, né, nos rigores da lei. Você falar pra gente, lembrou, né? Quais são as obrigações de um síndico, né? E quais são as obrigações de um conselho fiscal dentro da estrutura de gestão? Veja bem, pessoal, estrutura de gestão de um condomínio. Você vai falar pra gente um pouco sobre essa obrigação nos quesitos legais e depois nós dois vamos debater um pouco sobre esse dia a dia. Como que a gente sofre com isso? E sofre. E sofre. E sofre, mas a gente gosta. Olha só, pessoal. O que acontece? As obrigações do síndico. Tá? No artigo 1348 do Código Civil, Luciano, existem lá diversos incisos, eu acredito que 9 incisos, precisamente, que fala sobre as competências, as obrigações do síndico. Muito se ouve falar, diariamente, comumente, nas obrigações civis, criminais, ambiental, tributária, né? Do síndico, tá bom? Da pessoa do síndico. Mas essa obrigação, ela fica um pouco abrangente, né? Quando a gente fala assim, você tem a obrigação, responsabilidade civil, criminal, tributária, ambiental e não sei o que. Aí a pessoa fica olhando assim, tá, e isso tá pautado em quê? Se eu não prestar contas, é uma responsabilidade civil. Se eu não chamar uma assembleia que está na convenção, no período obrigacional, também você está saindo fora das suas obrigações. Se você não representar ativa e passivamente o condomínio, o poder judiciário, em órgãos públicos, nas empresas de administração, no jurídico, isso também você está fugindo fora das suas obrigações. A conservação do condomínio é uma obrigação do síndico. Os orçamentos, que todo mundo fica pedindo, cadê os 3 orçamentos? A administradora, ela tem um papel, Luciano, de assessorar o condomínio nisso, mas a obrigação está vinculada ao síndico. E muitas das vezes ele acha que, igual você falou, Alice, volta do país, volta, Alice. Desce. Desce, minha filha, daí. Não é no teu lugar, não. Uhum. Né? Então, esse acompanhamento, você pode até contar com uma excelente empresa para poder te ajudar nisso. Mas essas obrigações estão linkadas, vinculadas a você, desde que você não as terceirize. Porque também tem essa modalidade dessa terceirização. O Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal, no artigo 1356 do Código Civil, existe lá no início que todo mundo pensa assim, meu Deus, eu tenho que ter esse Conselho Fiscal? Eu tenho que ter? Não, você não tem que ter. Lá fala poderá. Começa o artigo falando poderá. Então, poderá o Conselho Fiscal, ter o Conselho Fiscal. E se tiver, vai ser dessa forma, né? Instituído em 3 pessoas, para ter um voto ímpar, por isso que é 3. Se você fizer 4, aí você vai ter que fazer 2 suplentes, para você ter sempre uma votação desempatada em relação a isso. O Conselho Fiscal, se existir essa previsão na convenção, que ela não é obrigada, ela tem as obrigações de fiscalizar o síndico, receber recursos de multa que o síndico aplicou aos condôminos. O condômino tem esse direito de recorrer ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, além de fiscalizar os livros, as contas, né, que é aquele balancete que você entrega lindo de maravilhoso lá, todo encadernado de vermelho, para os condomínios. Além disso, ele tem a obrigação de fiscalizar e aconselhar o síndico nas atitudes diárias. Não é você esperar o erro acontecer lá no livro para poder você vir canetar. Ou seja, você está ali numa atuação diária de conselho para aconselhar, para poder sugerir e para fiscalizar. Não é você sentar e falar bem assim, se errar, eu pego no livro. Não é assim. Essa função do Conselho Fiscal, quando ela está prevista na convenção, eu acredito que tem uma responsabilidade de cunho quase que igualitário. Eu tenho condomínio que as contas só são pagas, Luciano, se o presidente do conselho assinar, né? Eu acho legal isso, porque você vai validando ali o que está acontecendo, sendo que automaticamente esse presidente já está aprovando as contas, tá, pessoal? Porque quando ele assina, né, Luciano? Você pode falar melhor do que eu nisso daí. Então, e quem aplica uma multa ao síndico? Quem aplica? O síndico? O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal viu o síndico praticando alguma infração dentro do condomínio ou alguma infração no tocante às suas obrigações, o Conselho Fiscal está ligado às suas atribuições a multar esse síndico. Essas são algumas, tá, Luciano? Pois é, Liliane, o que acontece? Isso que você falou aí resume, na verdade, novamente o nosso dia a dia, né? E eu volto a dizer, a nossa palavra de ordem hoje é gestão, né? Gestão mesmo, é gestão condominial. Então, senhores, quem estiver aí à frente de um condomínio, entenda, você não está ali, né? Desculpem a forma, mas é o termo mais claro, você não está ali cuidando do quintalzinho da mãe Joana. Não está. Você está cuidando de, novamente, parafraseando a nós mesmos, né? Você está ali cuidando de um bem comum, você está cuidando de uma microsociedade, você está cuidando, se você é síndico morador e provavelmente o você está cuidando de algo que é seu e algo que é de todos. E se me permite um conselho, uma dica, e a gente faz o possível para poder aplicar isso em todos os nossos condomínios lá, por mais que o conselho não seja obrigatório, entendam, senhores síndicos, o conselho é sua segurança, tá certo? É sua segurança para a sua ausência de subjetividade em alguns questionamentos futuros. Então, a partir do momento que você tem um conselho que participe, tá certo? Que você também se permita participar, porque às vezes não adianta também, você tem o famoso síndico ditador, né? A gente tem isso, acontece muito. Então, assim, deixa o conselho agir, deixa o conselho trabalhar junto com você nos orçamentos. Lembre-se que as pessoas que estão ali também foram eleitas pela comunidade para poder estar representando. Então, elas também trabalham para o melhor daquilo ali que é dele, entendeu? Que também é dele. Então, entenda, não é inimigos, são parceiros, ok? E uma observação, o síndico pode ser até profissional, mas o conselho não. Detalhe pequeno, exatamente esse era o próximo item que eu ia falar. Conselho Fiscal tem que ser morador. Então, assim, como ela mencionou, o conselho ele tem o trabalho de orçamentos, né, de estar participando, né, orçando, indicando, verificando as empresas e tal, né, trazendo realmente essas situações para o dia a dia. E a gente também tem conselheiros omissos, e isso é complicado, né? Então, tem que trazer essas situações para ser discutido, tem que trazer isso a pleito. E a gente tem muito o seguinte, gente, tem muitas pessoas que vai lá, eu e Rihanna, a gente passa por isso sempre, o Vitor também agora tem muito ido
em assembleias, e tem visto muito isso. Às vezes a pessoa vai lá, se elege como conselho apenas para poder cobrir vaga, vamos dizer assim. Tô entrando porque não tem jeito. Quase Gente, empurrado, Luciano. empurrado, forçado, quase com a arma na cabeça. Gente, conselho fiscal não é isso. Conselho fiscal entra lá para poder pegar a nossa prestação de contas, que como você disse, aliás, muito obrigado, mas ela é linda mesmo, muito bem feita, Gente, muito ele perfeita. não se acha. Não, é Já verdade. segunda. A gente, quando faz com competência, tem que falar. A nossa prestação de contas é muito bem feita. É verdade. E o conselho tem que aprender a utilizar aquilo dali. Você acha bonito Ah. aquelas convenções que falam assim, conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho consultivo. Gente, Eu acho lindo. virou quase um condomínio de conselho. Eu acho lindo, principalmente quando você vai para uma assembleia e você não consegue eleger mal um síndico e um subsíndico. Então, assim, é perfeito. Então, assim, esse questionamento, essa colocação, gente, traz de volta de novo, Liliane, o assunto pauta do nosso bate-bola aqui hoje. Gente, é gestão, ok? É gestão, não é casa da mãe Joana. Essa vai virar corte, não vai, Matheus? Não tem como, não é casinha da mãe Joana, você está cuidando de uma empresa. Como a nossa advogada acabou de mencionar aqui, você enquanto síndico e você enquanto presidente do conselho, né? Agora eu vou falar como morador. Não vou botar a mãe na Joana. Vou Ah, fazer o corte, hein? tá. Olha o corte. Olha o corte. Não é que é questão... Joana, nos perdoe, Joana. Um beijo pra você, Joana. Não é terra sem lei. Ah, tá, entendi. Esse condomínio não é terra sem lei. Pois é, então assim, como ela disse, né, não é terra sem lei. Então o que acontece? Precisa realmente trazer essa ideia de gestão para dentro. Você precisa entender que assim como eu sou empresário, eu tenho meu nomezinho lá num contrato social e tem lá num CNPJ que eu sou responsável, a senhora também, certo? O síndico, toda vez que ele é eleito, o nome dele vai para lá. Tá certo? Então, meu caro, você responde ali civil e criminalmente por qualquer coisa que venha acontecer. Então, você não está brincando de gerenciar nada, você está gerenciando uma empresa, digamos assim, tá certo? Tem condomínios, nós já passamos por isso lá, né, Rihanna, na nossa realidade, nós já tivemos condomínios em que a receita mensal, incluindo cotas, aluguéis e tal e tudo mais, passava de 400 mil. Aí você pega isso e multiplica por 12. Vamos lá, 4,8 milhões ano, 4 milhões e 800. Então, assim, você não está brincando ali, gente, de administrar centavos. Então, por isso que eu citei, casa da mãe Joana. Mas é aquilo, realmente tem que entender, não é terra sem lei. E, síndico, toda vez que você passar por essa situação, lembre-se, o conselho está ali para poder estar te ajudando e para estar ratificando junto com você, ou seja, você sabe que você não está tomando decisões monocráticas, ok? Você não está decidindo nada sozinho, o nome já diz conselho, ok? Então esses são pontos importantes, né, Eliane, que a gente volta cada dia mais e cada momento mais gestão profissionalizada, certo? Gestão preventiva, né? Jurídico preventivo, certo? Hoje nós somos administradora de condomínio por uma questão de, vamos dizer assim, de mercado, mas não dá mais para dizer que você é administradora. Hoje nós estamos caminhando cada dia mais para a contabilidade especializada em condomínio, porque hoje não dá para ser uma administradora sem você ter contadores responsáveis, né? Hoje o condomínio tem as suas declarações, tem os seus SPEDs, tem acompanhamento federal, enfim, todo o contexto. E o negócio ficou bonito. Exatamente. Eu tenho mão de obra própria, eu tenho o e-social, nós vamos falar de mão de obra terceirizada no final do nosso podcast também, que nós vamos trazer essa situação, que é um negócio muito importante, porque você passa do ponto de vista de simples usuário e passa também a fiscalizador, né? Porque você tem que fiscalizar e assim sucessivamente. Bom, acho que é isso, né? Já falamos até bastante sobre, então eu acho que tá claro para todo mundo aí, pessoal, a importância... Se não tiver, gente, pergunta, tá? Com certeza. E temos perguntas no chat já vou levar aqui. Isso, então, assim, isso é muito importante vocês entenderem, pessoal, a importância do síndico, a importância do Conselho Fiscal e a importância do presidente do Conselho Fiscal. Dica, tá? Dica, síndico, não assine movimentações financeiras sozinho, assine em conjunto, ok? Assinaturas em conjunto no banco, ok? Outra dica, não use cheque. Crie rastreabilidade para tudo que você está fazendo. E hoje a tecnologia funcionou tanto, por favor, gente. não vem com desculpa. Então, assim, pensa no seu lado, te ajudou, hein? sabe? Pensa na subjetividade que isso depois pode te acarretar. Então, assim, use o que está aí. Pensa, sempre que você tiver qualquer dúvida, pense enquanto empresa que você vai chegar na melhor solução, não tenho dúvida. Liliane, vamos lá.
A nossa caríssima colaboradora Aline Caseiro tá mandando um abraço aqui, né? Beijo! Minha Falando amiga, aí tá? sua best, Minha né? best. Temos muitos aqui mandando um abraço e tal. Não dá para ler todos. Pessoal, muito Não, eu quero que obrigado. leia todos, porque eles são Não, todos importantes. O já pessoal aqui da plateia, eu chamei todo mundo pra você vir. viu, né? Eu chamei todo mundo, achei que aqui tinha uma plateia, assim, tipo um estádio. Nossa. Aí ainda bem que veio só 50%. Tem Gente, aqui 120 pessoas. alguém, Aqui tem 120 pessoas, não cabe mais. gente, alguém avisa ela que ela tá com síndrome de Hebe Camargo, hein? Pelo amor de Deus. Aonde que ela Alguém avisa ela. Vai. Então vamos lá. Temos aqui ó, as pessoas participando, o João Paulo dando os seus ois aqui, nosso querido Helder. Helder, meu caro, saudades, tá fazendo falta aqui, hein? Eu quero voltar pra poder fazer um com o Helder. O Helder, ela te chamou de senhorzinho, você acredita? Cadê o senhorzinho? Chamou sim. Cadê o senhorzinho? Ele não vai estar aqui hoje não, desse jeito. Nem se justifica que vai ficar pior, tá ao vivo e tá gravado. Aonde que Vamos tá lá. isso? Nosso amigo Caco aqui com a gente também. Ai, Caco Abel! Ai, beijo! Ai, Esse ai. homem sabe, como diz o outro, não tem aquele negócio assim, só você sabe o que eu rodei pra chegar até aqui? Olha- É o BNI. olha, fala- Esse homem é a história pra mim lá dentro, porque ele sabe o que eu rodei pra chegar até ali. Olha a fala dele, doutora Liliane é uma usina de energia. A gente é que o diga, né, Rihanna? Oh, meu Deus. Assim, eu durmo assim. Gente, é o Então. meu jeito. É o Aham. meu jeito. Ó, me perguntaram pra ele antes. Não dá pra cortar. Se quando ele. Mas não é nada assim. Demais. Prometi que eu não ia fazer nada demais. O Luciano perguntou, enquanto o Luciano lê ali, tá, pessoal? O Luciano perguntou pra ele se quando ele casou comigo eu era assim. Não entendi. Eu achei que você O não tinha teor ouvido. da pergunta. Eu achei que você não tinha ouvido. Mas enfim, vamos à pergunta aqui. Hudson Gonçalves. Hudson, meu caro, obrigado aí por estar acompanhando a gente. Meu amigo, Meu beijo. Deus. Eu sou lá dele. Ah, é? Ele é meu amigo, Aí você conhece, meu então? cliente, Meu meu Deus. parceiro. Esse conservadorismo, doutora Liliane, da área jurídica, dificulta o acesso aos serviços advocatícios pelo cidadão? O que você acha? Olha a pergunta do cara, olha o calibre. Ah, não, é o Hudson? É o Hudson. Hudson. Hudson Gonçalves. Você é Vamos todo intelectual, né? desse jeito. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse conservadorismo que eu me referi é em relação à prática do empreendedorismo pelo advogado. No entanto, muitas das vezes, o cliente, a população, a sociedade tem um bloqueio de chegar em um advogado e fazer uma pergunta, talvez com vocabulário mais simples, e talvez não ser tratado de uma forma mais simples também, né? Então, talvez esse sistema conservador pode gerar pensamentos nas pessoas de que existe uma barreira, né? Entre um advogado e que isso e que aquilo. Muitas das vezes, alguns advogados se posicionam dessa forma e tudo bem sobre isso também. E tem outros que têm uma posição mais aberta para que essa parede ela fique quase existente. No entanto, ela é de vidro. Dá para você ver o outro lado. Será que você me entende? Conseguiu ou não? Se não, responde de novo. Claramente, muito bom mesmo. Magno, meu caro, responde aí o meu amigo Roberto Nogueira, que tá dando um oi, super oi aí pra gente. Manda um abração aí pra ele, pra gente, por favor. Agora vamos lá, o Rogério Soares, ele tá fazendo aqui uma colocação que eu acho que cabe a nós dois, né, ou a mim, enfim, a gente tá respondendo. Ele tá dizendo o seguinte, Liane, caso não ocorra a solicitação de 3 orçamentos, o síndico pode receber alguma penalidade? Então, Rogério, na verdade é o seguinte, o que você precisa entender também, é o que eu acabei de falar antes, é gestão, ok? Então, na verdade, você precisa avaliar certinho, primeiramente, convenção, regimento, se tem alguma menção sobre, certo? O orçamento, as cotações e tudo mais, é algo que a gente recomenda sempre, assim como a gente faz no nosso dia a dia e tudo mais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, primeiramente, se houver alguma previsão, né, Liliane, legal em relação explícita, de forma clara e objetiva, obviamente que pode haver... Ou seja, ele se tornou obrigado a fazer isso. Exato, tá? se tornou obrigado. No entanto, existem várias áreas dentro do direito condominial, e vou te explicar mais ou menos, que é escasso, tá? E aí, quando você vai fazer um orçamento,
Por mais que você faça a solicitação, envio de e-mails, ligação, para poder pedir os orçamentos, não chegam. Exato. Chegam, eu já peguei orçamento em folha de papelzinho escrito à mão. Então, assim, o Isso é o quê? síndico... É gerenciamento, de novo, é gestão, é o síndico também, E claro. aí o síndico, junto com a empresa e possivelmente conselheiros e até o jurídico, vai-se para a assembleia e explica isso aos condôminos, né? Nós tivemos, Iana, uma assembleia que nós fomos indagados sobre a existência de diversos orçamentos na previsão orçamentária. E aí a gente não tinha alcançado o que eles buscavam, os condôminos buscavam. Sabe o que nós fizemos, Luciano? Tudo bem, nós vamos suspender a nossa assembleia de previsão orçamentária, você vai trazer as empresas, o condômino tem esse direito, Sim. trazer as empresas para que a gente possa fazer os orçamentos. E foi apresentados os orçamentos novamente, foi feita uma outra assembleia, então é tudo da forma que está explícito. E você sempre prestando contas, mesmo se tiver explícito, 3 orçamentos, e você não conseguir, você também não vai poder ficar sem fazer o serviço, porque você não tem 3 orçamentos. Sim, a coisa tem que andar. Exatamente. E, Rogério, olha só, ótima contextualização a fala da Liliane, e eu volto a lembrar o seguinte, vamos tirar da cabeça a ideia do síndico, não é o síndico apenas. Não estou dizendo que ele não tem a responsabilidade dele. É a gestão, na verdade, Liliane. Então, isso é muito importante. É o corpo diretivo, eu falo, né? Exato. É a gestão, é o corpo diretivo. Então, é conselho fiscal junto, principalmente presidente do conselho, ok? Responde juntos. Então, é isso aí. Então, o síndico pode sofrer alguma penalidade? Eu mudaria um pouco a sua pergunta. Não é isso, né? É a gestão, né? É o corpo diretivo que vai conjecturar isso tudo. Agora, havendo a gestão, se mesmo assim ele de forma monocrática, de forma unilateral, tomou qualquer atitude, Liliane já disse aqui anteriormente, quem é que é o corpo, digamos assim, que pode punir o síndico é o Conselho Fiscal. Então, aí cabe a vocês analisar qual é, né, Liliane, o que a foi penalidade aplicada. Qual é o que foi estabelecido no acordado, o que está claro, o que está explícito, o que está combinado entre as partes, e assim aplicar o que tiver que aplicar. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui, elogios aqui do Dril Nascimento, falando que a senhora, a doutora Liliane, está mandando muito bem. Beijo, querido! Eu também queria. Nosso amigo Ezequiel aqui do Síndico Condomínio está aqui com a gente acompanhando. Gente, Ezequiel, que saudade de você! É. Gente, acabou minhas demandas aí com você. Eu Olha não que tô com maravilha! Eu não tô com saudade de você não, Ezequiel. Mas Ezequiel Sempre que você maravilhoso. aparece Doutora é problema. Ruth, um Meu beijo Deus. pra você. O Marlon também lá. São maravilhosos. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos lá, pessoal. Essa pergunta número 5 aqui, ela foi uma pergunta bem interessante. Deu muito pano pra manga aqui pra gente poder estar conversando. E olha a manga nisso. É verdade. Liliane, agora nós temos uma aqui delicada. Vou até colocar o celular do lado, que depois eu pego aí pra poder olhar um pouco mais do bate-papo, né? Ai. Vamos lá. Eu vou até acrescentar um pouco aqui, vou jogar um pouquinho de pimenta no negócio, né? Ui. Qual é a participação, qual é a importância da participação do jurídico e de uma administradora na gestão de inadimplência de um condomínio? Nossa. Luciano, eu falo para você que a participação do jurídico, da administradora e da gestão do corpo diretivo. Do corpo diretivo. Na inadimplência, ela tem que ser integral, ilimitada, sem obstáculos. Por que isso? Essa participação tem que ser interina, tá? Contínua. Interina no sentido seguinte: existem condomínios que a inadimplência chega num montante, vamos dizer assim, de 35%, 37%. Existem condomínios, eu tô falando do escritório, né? Existem condomínios que tá 5%. Aí você pode olhar para mim e falar: Liliane, você não faz uma boa participação na inadimplência dos seus condomínios? Como que não faço se um exemplo eu tenho de 5% e um outro exemplo eu tenho de 37%? Sim. Então, isso não está ligado à participação. Isso está ligado a uma cultura
Muito bom. Dentro do condomínio, denominado cidade, que está implantada ali. E isso também, Luciana, a gente vai participando das assembleias e levando uma conscientização para os condôminos de que a participação dele no pagamento das cotas condominiais não está vinculada ao corpo diretivo. Não é porque você não gosta do síndico, das obras que ele está fazendo, do conselheiro, da administradora, do jurídico, que você vai ficar inadimplente e que você depois vai resolver. Depois eu resolvo. Não funciona assim. Essa participação da CASF, Advocacia, é a seguinte. Eu disponibilizo o contato do setor específico de cobrança para os condôminos. Mas a Liliane aqui disponibiliza o contato pessoal. É uma questão particular minha. Por que isso, Luciano? Porque muitas das vezes as pessoas não pagam por esses motivos, que direcionam e canalizam a uma gestão não muito satisfatória para todos os condôminos. No entanto, porém, todavia, aquela cota condominial, caso você não pague, infelizmente, a previsão orçamentária estando aprovada e as contas estando todas aprovadas, você vai pagar com juros, multa e correção e os honorários advocatícios. Então, essa participação, essa conscientização é muito importante para os condomínios. No entanto, tem que ser verificada a cultura e o que está acontecendo em loco, ou seja, naquele lugarzinho, naquela cidade, que eles não estão querendo pagar. Eu fiz algumas considerações aqui, até como administradora, na verdade. Você falou fez algumas falas aí muito pontuais, né? E realmente, vamos facilitar um pouco. Cultura, isso é muito importante. É algo que você traz desde a implantação do condomínio. E quando a gente fala de cultura, pessoal, a gente fala também até mesmo de cultura como sociedade. Porque é o que eu falei aqui no início. Hoje nós estamos tendo muito a verticalização das moradias, mas as pessoas não estão evoluindo aqui. Não estão entendendo que morar em condomínio é você dividir o quintal da sua casa. Ok? Então não existe cultura. O que eu quero dizer com isso? Falando de forma rasgada, você precisa entender que quando você está ali, você tem que fazer o pagamento, né, dos custos de manutenção daquilo ali. Ah, mas a minha casa é os 42 metros quadrados do meu apartamento. Não existe. A sua casa é a partir do portãozão grandão, bonito, com um porteiro que está lá tomando conta. Então, isso é importante. Então, é cultura dentro do condomínio e cultura também no sentido externo, de você ser aculturado e entender, né, como é que isso funciona de fato. Essa conscientização é exatamente o que eu mencionei aqui anteriormente. É você entender que você está ali, você mora em um condomínio. Ah, eu quero uma piscina, eu quero um salão de festas, eu quero, sei lá, eu quero um salão de jogos e tudo mais. Ok, uma quadra, câmera, né, CFTV e tal e tudo mais. Aí eu te falo, coloca isso numa casa privada? Exato, particular? exato, coloca. E aí o que acontece? Você quer tudo isso, mas você não quer pagar. Você quer tudo isso e na primeira dificuldade que você tem, quem que você deixa poder pagar por último? O condomínio. Tá errado. Porque naquilo ali tá a água da sua casa, tá a água do seu condomínio de modo geral. Então, assim, é importantíssima essa conscientização. E essa conscientização, Luciana, essa palavra-chave que eu trabalho na participação com o corpo diretivo. Não adianta você tratar também o inadimplente, sazonal, seja ele. Sazonal eu falo aqueles últimos 89 dias, antes de 3 meses, ou aquela inadimplência recorrente. Não adianta você tratar ele de forma desrespeitosa. Não adianta. Que você tem que levar essa cultura, esse entendimento e essa conscientização a ele. Ou seja, o inadimplente, eu uso isso nas assembleias, um dia se tornará adimplente. Isso aí. E aí, quando ele se tornar adimplente, ele vai, da mesma forma, atuar com você do que você atuou com ele. Então, o que eu tenho recebido sempre? Respeito, aprovação, os nossos cases de sucesso dentro do nosso escritório. Nós nunca tivemos carta de rescisão. Por quê? Por causa da forma de participação, conscientização, respeito, tratativa transparente, clara, facilidade nas negociações. Luciano, o que é uma facilidade para você pagar a cota condominial do mês, que diga-se R$300, para
um acordo que você vai fazer de 200 já virou 500. Quem paga a prestação do apartamento de 600, 700, vamos se dizer, de um condomínio popular, ele já está indo para 1.000 e poucos reais. Então, a gente tem que trazer essa forma de conscientização e participação para o corpo diretivo, sim. É uma responsabilidade do jurídico e das administradoras. Sim, com certeza. Isso, na verdade, conclui... Magno, agradece aí para mim no chat o nosso amigo... Ai, meu Deus, fugiu aqui. Rogério Soares, por favor. Ele está agradecendo aqui as colocações. Faz gentileza para mim. Isso aí, Liliane, na verdade, é a conjunção dessas duas palavrinhas, cultura e conscientização, para encerrar a nossa fala, eu traduzo como sendo a maturidade, certo? A maturidade que você encontra enquanto morador, enquanto condômino, enquanto ente social daquela Gestão. pequena sociedade, exatamente, e enquanto gestão. Então, tudo é um processo. É aquilo, é necessário viver o processo para atingir o propósito. Então, não tem jeito, você precisa passar por tudo isso. Tem que ter esse processo de aculturação, essa conscientização, para que essa maturidade, para essa vivência condominial, ela ocorra. É isso? É isso. É isso. Acertou! Acertou. Vamos lá. Vamos para os finalmente aí. Estamos chegando aí nossas últimas 3 perguntas. E vamos que vamos. Liliane, essa aqui é um assunto assim um tanto polêmico. Sabe Então, o que eu lembrei agora? Usina de energia. usina de energia? Por quê? Gostei. Não sei, que eu Ah, gostei tá. da cara. Meu Só Deus. pra descontrair, tá, pessoal? Tá Pra certo. poder quebrar aquela barreira, criar a barreira de vidro, sabe? Aquela que eu expliquei uns minutinhos atrás. Entendi. Vamos lá. Vamos aqui comigo. Tô com você. Quando que a garantidora de crédito pode ser uma solução? E em que momento ela pode ser um problema? Luciano, quase uma pergunta pra mim e pra você, isso aí, né? Jamais. Fizeram pra mim e pra você essa aí, né? Essa é toda sua. Luciano. Vou até tomar um café enquanto você responde. Ai, 2! As 120 pessoas aqui, pode trazer um café pra mim. Pessoal, em relação à garantidora, solução. No meu entender, ela se torna uma solução, a garantidora de crédito, quando os adimplentes que estão pagando, ou seja, as pessoas que estão pagando as cotas condominiais, já não são suficientes o valor arrecadado para pagar as despesas ordinárias, as despesas que estão na previsão orçamentária. Para mim, aí você traz uma solução em a garantidora de crédito. Lembrando que precisa ser visto o percentual que vai ser cobrado desse adiantamento de crédito, Luciano. Porque quando você leva essa solução, porque, teoricamente, quem está pagando não está sendo suficiente para compor aquele custo mensal nosso, a gente vai transformar isso em percentual para os adimplentes. Então, a gente tem que tomar cuidado em não onerar os adimplentes com a contratação da garantidora. Correto. Que não vai ser esse o objetivo. Correto. Né? O objetivo é manter aquela cota para poder pegar aquele percentual que está sem pagar e receber ele da garantidora. E a garantidora ir lá e tomar conta Sim. desses inadimplentes de uma forma especializada também, que as garantidoras fazem, tá? E quando ela é um momento que pode não ser um momento adequado, né, para a contratação. No meu ponto de vista, o momento que talvez seria impróprio, acho que é essa a palavra, é quando você está com um percentual de adimplentes, pessoas que pagam, que você está conseguindo pagar suas contas. Ou seja, o condomínio, apesar dele ter um CNPJ, de ser uma empresa, de ser uma empresa assim, tá, gente? Por analogia, ela não é uma empresa, tá bom? Ele não tem uma definição de empresa. Uma entidade Ele jurídica. possui um CNPJ, tá? Ele é uma entidade jurídica. Muito bem colocado, Luciano. Quando você está conseguindo pagar as contas com o dinheiro que você está recebendo, mesmo que a inadimplência esteja 20%, você vai contratar a garantidora para quê? Sendo que nós não temos fins lucrativos. O condomínio não tem fins lucrativos. Ele não tem que receber tudo para sobrar um dinheiro, tem que pagar contas. Caso ele queira fazer uma melhoria, ele faz uma cota extra.
Não tem que sobrar dinheiro em conta. O dinheiro que tem que sobrar em conta é direcionado para fundo reserva. Então, se você conseguiu... Então, para mim, esse é um momento impróprio de contratação de uma garantidora. Você está pagando conta, tem inadimplência, ela é existente, ela é real, mas não está fazendo diferença. Aquele dinheiro que você vai fazendo dos acordos se torna um caixa, que é assim que a gente faz nos condomínios, né? Para poder fazer um fundo de obras, para poder fazer uma melhoria, né? Então, é esse a minha visão. Não sei a sua. Sim. Eu queria ouvir. Eu concordo plenamente e costumo dizer, geralmente nas assembleias eu costumo dizer o seguinte, que a garantidora, óbvio, né, não podemos levar isso ao pé da letra, mas a garantidora, na verdade, ela é uma forma de punir os adimplentes. A gente acha, quando contrata uma garantidora, que você está punindo os inadimplentes. Não, você não está. Você está punindo os adimplentes, porque os adimplentes, eles têm um acréscimo na sua cota condominial da mesma forma que os inadimplentes. Obviamente que é uma solução fácil, né, para o corpo diretivo, para a gestão, porque ela vai ter essa facilidade, ela vai ter o capital, ela vai ter a necessidade financeira dela suprida. Agora, eu sou adimplente, você é inadimplente. Nós dois vamos ter o acréscimo lá de X% na nossa cota condominial, referente ao serviço da garantidora da mesma forma. Bingo! Vou te falar a solução. Nós somos vendedores de soluções. Com certeza. E nós, na Assembleia, Riana e Vitor não vai deixar eu mentir, porque eles estão aqui no meio do 120. Levanta a mão, amiga, onde você tá? Pois é. Pessoal, qual foi a solução que nós trouxemos para essa problemática financeira? Ou seja, eu pago em dia e ainda vou ter que pagar de 5% a 7% com a contratação da garantidora? Nós fizemos um cálculo na planilha, pá, na hora. Qual que é o seu percentual de inadimplência? Que você coloca na previsão orçamentária. Sabia? Sim. Aí você vai lá nesse percentual de inadimplência que você não vai ter mais, você não vai receber tudo antecipadamente? Sim. Você vai lá e corta ele. Certo. Então, automaticamente você vai diminuir aquele percentual na previsão orçamentária da inadimplência e vai jogar para o percentual da garantidora. E se a sua inadimplência está no percentual de 20% e você não consegue pagar suas contas e você vai fazer uma garantidora de 5%, você automaticamente reduziu da sua previsão orçamentária quanto? 15%. Correto. Eu tô igual aquele cálculo. 30%, 15%, 20%. Então, não sei. Se tiver dúvida, pergunta. Porque isso, gente, deu um up na nossa Assembleia e foi uma solução inovadora. Agora ele levantou a mão, agora ele apareceu, ele lembrou, Luciano. Luciano, nós chegamos lá e falamos, epa, pera aí, o dinheiro vai chegar aqui à vistinha. Por que você está colocando a previsão orçamentária inadimplência? Não vai ter mais. E qual que é o percentual que você está? Por isso que eu falei que existem momentos impróprios para contratação. Sendo que se esse percentual for maior do que está na tua previsão, não vale a pena mesmo. Sim. Porque você vai honorar os adimplentes. Concordo plenamente. No entanto, se a previsão orçamentária tiver no percentual de inadimplência maior, você vai retirar ele, porque você vai receber o dinheiro à vista e vai pagar 5%. Correto. Isso aí. Eu costumo, assim, às vezes, já tem um tempinho já que eu não faço mais assembleia, mas geralmente quando eu vou participar de assembleia que saudade tem... de você. Não, mas só que o Vitor tá dando show, tá? Tá? Nó! É isso aí. Show! Minha equipe é nota 1000. Rihanna não deixa passar nada. Esse pessoal é demais, né? Nossa. O que acontece? nojo. Quando eu vou tratando dessas questões de assembleia, principalmente quando a gente vai discutir garantidora, se os assuntos estiverem um pouco acalorados, principalmente se tiver um adimplente lá do outro lado questionando, eu gosto sempre de propor para o síndico o que ficaria bom para mim. Então eu digo para ele o seguinte, olha, vamos lá, vamos acrescentar os 10%, exemplo, né, da garantidora para a Liliane, que é inadimplente. E vamos acrescentar os 10% da garantidora para o Luciano, que é adimplente. Porém, o boleto, e vai ficar pactuado aqui em ata, o seguinte: pagou em dia, você tem um desconto de 10%. Ou seja, você vai continuar pagando basicamente o que você já paga. É uma forma mais simples e direta de as pessoas entenderem exatamente o cálculo que você mais o Vitor fez nessa É uma outra apresentação. solução, exatamente. Exatamente. Então, assim, isso aqui, muitas vezes, às vezes, a simplicidade de quem está ali participando não vai Isso. entender.
né? Eu levo isso de uma forma onde fica muito claro. Qualquer gestão que pegar isso futuramente para poder avaliar, para poder analisar, vai entender, porque está na ata. Entendeu? Então você joga isso, então a pessoa vai olhar, então peraí. Então quer dizer que agora, se você, Liliane, ficar inadimplente como você sempre ficou, você além de estar pagando a mais da garantidora, porque aí eu vou ter a sensação de que quem está pagando a garantidora é você. Entendeu? Então, além de você estar pagando isso, você ainda vai pagar multa, juros, correção monetária em cima das minhas cotas e tal e tudo mais, e do garantidor. Eu não. Entendi. Eu vou continuar, então não muda nada. Sim. Pra mim não muda nada. Sim. Entendeu? Então isso Eu aí aplico também a é uma você só forma- a previsão orçamentária e aí ele aplica o Exato. percentual da previsão mais o percentual. Exatamente. O nosso amigo Magno, que é uma pessoa muito gente boa, né? Pra não dizer o contrário. Ele jogou uma pimenta malagueta aqui na conversa, que nós não vamos dar muito assunto pra ele não, senão isso vai acabar prendendo a gente aqui. Porque já tá 2 horas de live. Tá feio já, hein? Pelo amor de 2 horas Deus. de live. Ele levantou uma situação aqui que é muito verídica, né? É importantíssimo, pessoal. Tem momentos, tem situações, como a Liliane citou, como eu citei aqui e tal, que a garantidora realmente ela resolve o problema, ok? Show. Agora, o condomínio, a gestão, o corpo diretivo precisa estar o quê, Liliane? Preparado. Organizacionalmente falando, é necessário. Você é uma instituição jurídica, você é uma pessoa jurídica, não é o quintalzinho da querida Joaninha, ok? Não é. Terra sem lei. Desculpa, terra sem lei, isso aí, não é o quintal lá, terra sem lei, você é uma empresa. Então tem que estar preparado para isso. Garantidora, o dinheirinho caindo na sua conta lá, pá, 70 mil de cota e tal, ah, que maravilha, não tenho mais preocupação. Não é assim. Você precisa realmente estar preparado para gerir aquilo dali e estar mais preparado ainda, e nós nem vamos entrar nesse assunto hoje. Não, para por favor. que, olha, a garantidora entrou, resolveu o meu problema, mas eu, como fiz uma excelente gestão, eu trabalhei toda a questão da cultura, conscientização, o meu condomínio amadureceu. Agora eu preciso agradecer a garantidora, muito obrigado e tal, e me desligar. Será que você está preparado? Será que o seu jurídico preventivo lá atrás previu isso? Será que você lembrou de consultar o seu jurídico? Ou as Fica a cláusulas são dica. ad eternas. Exatamente. Podemos dizer as cláusulas leoninas, draconianas, o que podemos dizer, Ad doutora? eternas. Ad eternas, fica mais bem colocado? Entendi. Os fortes entenderão. Vamos em frente. Bom, essa aqui é um ponto chave, né? Que eu vou pedir o seu ponto de vista, mas de forma bem breve. Mas aqui essa situação é até mais comigo, né? Sobre a organização, Liliane. Em relação à organização dos dados cadastrais e financeiros de um condomínio, você como jurídico, você tem que ter acesso a isso, né? Direto a essas informações para tempo real. Né, para que você consiga efetuar o seu trabalho com a devida eficiência, eficácia, enfim, qual é o melhor termo. Então, assim, fala pra gente, no seu ponto de vista, na sua vivência, né, estando lá do outro lado, porque a gente, como administradora, a gente vive isso, né, Rihanna, na veia. Qual é o seu entendimento sobre organizar e informatizar um condomínio? Porque hoje, quando eu levo essas situações, as pessoas... Mas para quê? Somos só um condomínio. Gente, não é só um condomínio. Nós estamos no século XXI para lá, quase. Então, assim, fala pra gente um pouquinho. Olha só, em relação a essa organização dos dados cadastrais quanto da inadimplência real, gente, isso é uma questão muito polêmica que pode trazer muito problema pro teu condomínio. Liliane, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer, gente, desde a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Até informações irreais, inadimplências que não batem, contatos cadastrais naquela unidade que não procedem, que podem trazer um prejuízo econômico, financeiro ao condomínio. Isso ocorreu já, estou falando de fatos que aconteceram, em relação a eu processar, né, um suposto proprietário, que não era proprietário, Luciano. Mas eu não cadastro os moradores. Eu recebo Exato. a relação de moradores. Outro exemplo, você vai processar e aí daqui a pouco a pessoa está devendo 3 anos.
a pessoa está devendo 3 meses. Né? Então, eu não cadastro a inadimplência, eu recebo a inadimplência. Então, essas questões de organização envolvem questões financeiras que podem trazer prejuízos econômicos. Envolve novamente gestão, envolve novamente corpo diretivo, né? Envolve... É exatamente isso, Liliane. Eu quis provocar, na verdade, você com essa questão, porque é o que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia hoje, e a gente vive insistindo nessa mesma tecla com os gestores condominiais, com o corpo diretivo dos condomínios, que é exatamente essa visão de que, olha, eu preciso entender que a qualidade das minhas informações, ela garante o meu sucesso ou fracasso, a depender da situação. Eu alimento você enquanto jurídico, eu administrador, eu contabilidade, alimento você enquanto jurídico para que você possa fazer o seu trabalho com eficiência, né, para atender ao condomínio, para a gente atender aquela instituição. Porém, se eu não tiver devidamente organizado, informatizado esses dados, esses cadastros, essa informação, essa troca de informação, esse envio de informação, não vai acontecer. Eu não posso simplesmente chegar para você e dizer que fulano está inadimplente 6 meses, sendo que ele está há 2, ou então ele pagou de tal forma e tal, isso, aquilo. Então, assim, a qualidade, eu diria que não só a organização e a informatização, mas eu diria a qualidade dessas informações, ela é essencial, tá certo? Ela é essencial para aquela microsociedade, para os gestores, para o corpo diretivo e principalmente para o jurídico. Por quê? Porque com informações furadas, digamos assim, com essas informações desqualificadas, você vai para frente de um juiz passar vergonha. Você vai lá colocar o condomínio em risco. Se fosse só a vergonha, tava bom, né? Se então, fosse, uma condenação por dano moral. Também, mas você acaba indo lá e colocando o condomínio em risco também, porque, por exemplo, se eu sou a pessoa que está do outro lado, eu vou, com certeza, dar um danos morais. Os seus direitos. Exato, exatamente. Vou pleitear a mesma coisa que você está fazendo. Vou chegar lá e vou dizer, beleza, você está me acusando de algo que não é verídico. Se você não tem provas, então você está me causando danos morais. Então, olha o tamanho disso tudo. Olha de novo o que nós estamos falando desde o início desse bate-papo, senhores. Informação, gestão, profissionalização do que está sendo feito, para que isso não remeta aos 800 e poucos mil, como você mesmo disse, né, lá no início. Exatamente. Então, assim, são esses detalhes que são assuntos polêmicos que te levam aqui a discussões, assim, extremamente longas. Vai criar outro podcast. Vai criar outro podcast. Boa, tá aí, ó, fica a dica. Informatizar e organizar seu condomínio. Pergunte-me como, nós saberemos responder. Aqui, Magno é bom nisso. Tá? Não, rapaz, eu tô te falando. Eu acredito que Magno vai pocar. Ande com os melhores. Pode ter certeza. Quem tu és. Esse é o caminho. Isso aí. Caríssima, vamos lá. Caminhando aí para os finalmente já. Síndico morador e síndico profissional. Existe alguma diferença na questão de responsabilidade? Pessoal, não existe diferença. Tanto o morador quanto o profissional, ele possui as mesmas responsabilidades que eu mencionei, parte delas, em um momento atrás, em um momento anterior aqui do nosso podcast. Então, essa situação de responsabilidade do morador ser uma e do profissional ser outra, não existe. As responsabilidades, as obrigações são as mesmas. O que existe é que o síndico profissional, ele não vai estar ligado de uma forma interina no seu condomínio, né? E o síndico morador, ele é orgânico ali, ele tá quase composto nas paredes ali daquele lugar, né, Luciano? Ele já virou parte do cimento ali, né? É pior. Coitado dos meus síndicos, meu Deus. Maioria orgânico. Então, não existe nenhuma diferença, tá, Luciano? As responsabilidades são as mesmas e eu digo que as pessoas costumam falar que síndico profissional, né, tem um horário, tem um contrato, tudo bonitinho, mas o povo não deixa passar nada, não. Eles vão atrás, eles deixam o síndico profissional também de cabelo em pé. E tem que ir mesmo, né? E tem que ir mesmo, porque aquilo é igual quando você pega aí uma gestão, né, uma sindicância onde você tem lá o rapaz, né, a pessoa que está assumindo ali a gestão, está se colocando em risco, né, nesse quesito e tudo mais, e
a gente chega lá e vai tentar aprovar um salário para essa pessoa, Liliane. Vai me dizer que nunca aconteceu com você. Você vai tentar aprovar um salário e tal, a pessoa vai lá, não, mas, poxa, ele é morador, mas peraí. E o tempo que o cara tá lá, tá se dedicando àquilo ali, ele podia estar se dedicando à família dele, se dedicando a N situações, ele tá ali se dedicando ao Ou fazendo condomínio. nada igual o outro condomínio. Exato. Muito bom colocado. Sabedoria, seu nome agora. Muito bem colocado. Porque às vezes é aquilo, né, gente? Criticar é aquela história. A pessoa senta lá, não faz porcaria nenhuma e fica torcendo para dar errado. Então a gente vai lá e tenta aprovar um salário para a pessoa que vai estar ali se dedicando, resolvendo todos os pepinos, se colocando em risco, Eu vou te falar civil, a verdade, criminalmente. É muito pouco para poder responder pessoalmente nos seus bens, tá? Como diz o cara lá do famosinho lá do TikTok, das comidas lá, é nada. Não tem, é nada. Você não ganha nada, cara. Você tá ali realmente fazendo aquilo ali por amor, não tem jeito pra valorizar o seu... Virou amor, né? Virou amor. Não é amor, virou. Virou, exatamente. Então é isso, meus caros. Não existe a menor diferença. Não existe. O risco é o mesmo, o processo é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, a remuneração que geralmente não é a mesma. Então, assim, não é simplesmente, não é síndico morador, é gestão, ok? Se for morador ou se for externo, porque a palavra profissional ela é muito aleatória nesse sentido, então vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, síndico não morador, ok? O contexto, a ideia é que seja realmente a tratativa de um trabalho específico, pré-analisado contratualmente, para que a gente evite maiores riscos. Liliane, vamos para o final para a gente poder... Olha as cláusulas, hein? Olha as cláusulas, exatamente. E vamos para os finalmente aqui. Finalmente. Vamos para os finalmente. A Luísa Gandini está reforçando. Luísa! Olha, gente, essa menina salva minha vida no meu dia a dia, tá? Verdade? Nossa. Ela está aqui reforçando aqui que maravilhosa. Beijo, te amo, tá, amiga? a importância das informações estarem alinhadas, né? Para não ter problema futuro. É o que eu acabei de falar aqui. Ela né? trabalha no setor da cobrança. É isso aí. Por isso que ela fala É a qualidade da um alinhamento da informação. informação. Isso aí. Olha, eu acho que agora eu vou trocar. Eu vou colocar a Rihanna aqui no meu lugar para ela poder responder junto com você. Vamos! Você acha legal? Eu acho massa. Acho, ela fugiu. Já fugiu. Nem vi, já sumiu já. Ah, Vamos lá, pessoal. Terceirização, Liliane. A gente sabe, eu e você, nós dois, você e eu, sabemos o quanto terceirização é um negócio complexo. Por quê? Pela gestão, não pelas terceirizadas. Até porque nós somos também terceirizadas, né? Mas me diz uma coisa. Qual é a sua dica para que o corpo diretivo, para que a gestão, para que ela possa... Qual a sua dica para ela poder fazer de forma segura, né, essa contratação sem expor o condomínio a risco? Fala pra gente. Luciano, isso aí a gente apresenta diversas dicas, parecer na realidade, né? Para os clientes. No entanto, igual você falou, acontecem os problemas, existem os riscos, mas acontecem os problemas por causa exatamente da gestão, tá? Interna. Porque você tem que saber separar as coisas, né? Você contratou uma terceirizada, quando você contrata essa terceirizada, aquele colaborador que está ali, por mais que você queira ir falar com ele, fazer um escopo de trabalho diário para ele, e não sei o que, remeta-se à empresa que você contratou. Sempre é uma das dicas que eu falo. É condômino querendo mandar no colaborador, é conselheiro querendo mandar no colaborador, o síndico querendo mandar no colaborador, uma hora esse colaborador fica aqui, uma hora ele fica ali, uma hora ele vai para lá, uma hora ele tá fazendo... Então, isso vira uma bagunça. Outra coisa de dica, o contrato. Sempre o contrato. Sabe? O contrato vem com inúmeras... Muitas vezes não é por maldade, Luciano. É porque já é um contrato de adesão, assim, assemelhado a um contrato de adesão. É um contrato já padrão, que para o seu condomínio não vai ser benéfico. Quais são as suas necessidades? Quais são a sua realidade? Qual o seu contexto diário? Como que funciona o operacional? Como é a cultura dos seus condôminos? Do que você precisa? Ou seja, não é uma forminha de bolo, né? Não é é algo que forma de realmente bolo. precisa ser analisado e desenhado para você, personalizado. A pessoa Isso quer aí. fazer forma de bolo. Contrato de terceirizada não é forma de bolo. Então, você já elimina muitos porcentos, tá? Eu digo, atendendo esses dois critérios especificamente, e aí eu digo o restante da fiscalização
dos documentos que você tem aquela lista gigantesca de conferência, eu deixo para você. Agora. Mas no meu contexto jurídico, 90% eu elimino de risco. Nessas Isso duas aí. coisas. Contrato e acompanhamento. Bom, eu, enquanto administradora, né, nossa equipe, nós temos, como ela mesmo disse, nós temos uma listagem de acompanhamento e eu digo sempre isso para o síndico. A terceirização é algo muito bom, muito benéfico, às vezes até econômico, né? Para determinadas situações, você terceiriza essa responsabilidade, você tem uma flexibilidade muito maior para poder girar com pessoas ali dentro e tudo mais. Super indico. Porém, tem que ser feito gestão. Novamente, é o que a gente falou lá anteriormente, é gestão. Isso é extremamente importante. O que é essa gestão? A partir do momento que você coloca uma empresa terceirizada para poder executar o trabalho dentro do seu condomínio, é preciso entender que até o acompanhamento tributário ali você precisa estar fazendo. Então, na Impacto Condomínios, hoje, Liliane, você sabe disso melhor do que ninguém, todas as nossas prestações de contas têm mensalmente emitida todas as certidões do condomínio e das terceirizadas envolvidas, ou seja, certificando-nos de que todos os tributos inerentes estão sendo recolhidos. Todos os detalhes, desde uma mera folha de pagamento até um ISS retido, está sendo devidamente recolhido. Então, assim, agradecendo aí a sua dica, né, e acrescentando a nossa também, que é a questão do acompanhamento. Isso é algo extremamente importante. Show de bola. Fechou. Rihanna voltou, né? Depois que você Rihanna falou que ia botar ela na mesa. Fugiu, voltou. Vamos lá, Matheus, na tela, para nós. Na tela como? Liane, a gente sempre tem uma frasezinha legal aqui para poder estar encerrando, né? E hoje nós escolhemos essa frase aí para você ler para a gente um pouco, porque tem tudo a ver com a nossa realidade enquanto empreendedores, né? E tem tudo a ver também com o nosso, digamos assim, a nossa linha mestra desse ano, que é aí o network, que é o nosso amigo Rodrigo de Bernardi, que é o BNI. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Mexe comigo essa frase, hein? Negócios não podem ser guiados somente pelo dinheiro, mas sim pelo valor daquilo que entregam aos seus clientes e parceiros. Ou seja, nós não estamos vinculados ao dinheiro, nós estamos vinculados aos valores que nós nos propusemos a entregar para os nossos clientes, parceiros, amigos que confiam diariamente seus condomínios, suas empresas, suas vidas em nossas mãos. Mandou muito bem. É isso. É isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando aí ao fim de mais um Papo 27, nossa 11ª edição, realização Impacto Group. Hoje, especificamente, tratando aí da Impacto Condomínios. Tivemos aqui a honra e o prazer de termos aqui Liliane com a gente na mesa, trocando informações extremamente salutares para o nosso dia a dia. Muito obrigado a quem esteve conosco por aqui. Esteja conosco nos próximos aí, se Deus quiser, estaremos aqui como sempre, toda quarta-feira, sempre neste mesmo horário. Liliane, seus agradecimentos, por favor, fique à vontade. Não tão à vontade. Vai lá. Gente, vou contar. Vou contar. Agora também eu vou contar Meu porque você Deus, mexeu comigo. tá Antes certo. de agradecer, o Luciano, nós já estamos armando um podcast de comédia. Será, meu Eu não Deus? sei se vocês perceberam aquele cunho de comédia do Luciano. Tá? Meu não, porque eu sou uma pessoa bem conservadora, né, Hudson? Então, pessoal, passando para os agradecimentos, depois que você vai montar um podcast da comédia, Figura. eu quero agradecer, tá? Muito obrigada a você, Luciano, a Impacto, pela parceria, pela confiança ao nosso escritório, ao profissionalismo que nós criamos, né, dentro do mercado condominial. E a você que teve e está conosco aqui até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar, né, posteriormente, que o Luciano vai fazer chegar essa dúvida até nós lá do escritório, ou provavelmente aí no chat as pessoas também vão contribuindo com os seus entendimentos, posicionamento, e é isso que é o propósito de levar as informações. O propósito de levar as informações, do meu ponto de vista, é unir pessoas. Concordo. Né? As informações, elas têm o cunho de unir, não de dividir. Então, que hoje nós, né, que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo
de unir pessoas aqui neste lugar. Muito obrigada. Maravilha. Bom, citando o nosso amigo Helder, né, que não estando presente, mas está presente Eu aqui. quero outro. Nós é que agradecemos, né, Magno? Nós é que agradecemos. E você citou e agora também vamos parafrasear a Natasha daqui. Hoje eu não vi ela presente por aqui, hein? Depois vou puxar a orelha dela. Como você mesmo disse aí, a frase que eu e ela a gente costuma muito dizer, né? Por mais pontes e menos muros. Né? Exatamente. Basicamente isso. Nada de divisão, união. Nada, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado mesmo, né, por essa companhia. Bate-papo muito agradável. Obrigado a todos que estiveram aqui nos bastidores. Matheus, Magno, Vitor, Rihanna, E Érico. as outras 145 pessoas Exatamente. que E a estão. todos que participaram desse processo de preparação, tá certo? É isso aí. Liliane, muito obrigado. Tamo junto. Obrigada eu. Tchau, até a próxima. Beijo. Tchau, galera. Fica com Deus.